Salve, salve, meus queridos! Sejam muito bem-vindos aqui ao Portal Esmeralda Terapias e Tarô. Espero que tu esteja bem, que tu esteja em busca dos teus objetivos, dos teus projetos, da realização dos teus projetos. Essa nossa mesa de hoje vem trazendo a energia disponível para uma conexão angelical. O que os anjos têm para trazer para vocês nesse dia de hoje, não importa o dia que tu chegar aqui, o dia que tu chegar aqui, essa mensagem é para ti. Então, o que os anjos vêm te trazendo como recado para cada um que chega aqui, seja lá quando for, não importa a data que esse vídeo foi gravado, os anjos têm um recado para ti. Arcanjo Uriel, fala da clarividência, das tuas percepções, das tuas intuições, daquilo que tu está pressentindo, daquilo que tu está sentindo. Dá mais atenção para as tuas... Sabe aquele sexto sentido que a gente tem, aquele sétimo sentido, seja lá qual for o número que tu quiser dar aí, mas essas premonições, essas sensações, esses entendimentos que a gente tem em relação a algumas pessoas, em relação a algumas atividades, algumas atitudes, alguns lugares, né? A clarividência, perceber com clareza aquilo que está por vir pela frente, né? O arcanjo Uriel, ele vem numa tonalidade de rosa que fala do amor incondicional, que fala da mestra nada, do raio rosa, raio do amor incondicional. Também vem trazendo a cor amarela, que fala muito para mim da riqueza, da abundância, tanto de sentimento, né, da prosperidade, quanto de valores em espécie, de ganhos financeiros. Fala muito de riqueza aqui. Então, tu vai saber, aqui ele tá com o dedo apontado para cima, cheio um céu cheio de estrelas. Então, a espiritualidade, os anjos, eles estão te dando sinais. Presta atenção nesses sinais. Quais são esses sinais? Às vezes é uma música, às vezes um beija-flor, às vezes uma pluminha que tu encontra ali, né? Uma pluminha de passarinho, né? Uma peninha pequenininha. São os anjos te dando recados, conversando contigo, né? Te dizendo que tu não tá sozinho. Tive que parar que a minha gata estava lá no meio da rua. Não sei se eu vou saber cortar isso aqui, mas o que importa é a mensagem, né? Então, o arcanjo Uriel, ele vem apontando para o alto, mostrando que as estrelas, elas estão te dando sinais, que os astros estão dando sinais, o céu está te dando sinais. Então, esse mundo arcangélico, este mundo de arcanjos, esse mundo angelical de proteção, eles estão te mostrando que estão te protegendo. Então, presta atenção nisso, nesses sinais. Preste atenção aos pensamentos e ideias que chegam até você, como resposta às suas orações. Então, se tu tá orando, se tu tá mantrando, se tu tá pedindo para que Deus te mostre um caminho, esse é o sinal. É prestar atenção nos sinais, os sonhos, presta atenção nos teus sonhos, anota para tu não esquecer, pontos mais específicos. Pergunta com clareza, faz essas perguntas para o universo com clareza. O que de fato tu quer saber? O que de fato tu precisa entender? O que de fato está te trazendo dúvida? Primeiro descobre qual é a tua dúvida, para depois tu fazer a tua pergunta. E aí eles vão te responder com certeza. No fundo do deck, arcanjo Uriel de novo, né? O mesmo arcanjo, só que com outro recado. Ele vem então trazendo essa clareza do sol também, né? Essa clareza que vem do alto, as descobertas que vêm do alto, também vem te trazendo respostas da mesma forma. O sol lá no fundo, a luz lá no fundo, o sol raiando, mostrando que sim, as respostas estão ali, estão disponíveis para ti, basta que tu preste atenção. E ele vem dizendo assim, ó, brilhante ideia, sua ideia é devidamente guiada. Por favor, tome medidas para torná-la realidade. Então, aquela dúvida que tu tem a respeito do teu emprego, aquela dúvida que tu tem a respeito do teu colega de trabalho, aquela dúvida que tu tem se tu muda de emprego, se tu não muda de emprego, se tu muda de trabalho ou não muda de trabalho, o que tu faz da tua vida, eles vêm te dizendo assim, ó, pede e será ouvido, pede e será respondido, a dúvida que tu tem vai ser esclarecida, vai ser clarificada.
Então os anjos vêm, qual é o recado dos anjos para ti que chegou aqui hoje? Tudo que tu pede para os anjos, todas as respostas que tu pede para os anjos, eles te respondem. Talvez tu não esteja prestando atenção. É um vídeo no YouTube que tu assiste e que tu pega respostas, que tu recebe respostas. É uma música que tu escuta, é um mantra que tu escuta, e aí te vem uma ideia assim na cabeça, aquela ali é a resposta, tá? Vamos ver com o Mestre Osho. O que o Mestre Osho vem trazendo como resposta em relação ao que as pessoas que chegaram aqui têm para receber. As dúvidas que tu tens, quando a gente faz perguntas claras, a gente recebe respostas claras. O problema é quando a gente fica em dúvida até na pergunta. Daí não tem como nenhum anjo, nenhum arcanjo, nenhum mentor te ajudar, porque nem tu sabe o que tu quer perguntar. Então faça perguntas específicas, pergunte detalhes sobre uma determinada situação. Quando tu assistir um vídeo no YouTube, a mesma coisa, vai procurar lá o vídeo, pergunta detalhes. Eu quero saber sobre a situação assim, 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 sabe? Deixa bem claro a tua dúvida, porque daí eles vão te trazer as tuas respostas. Osho fala do espírito brincalhão para tu levar as coisas com mais leveza, porque a tua mente está muito confusa. Então são pessoas aqui que têm realmente muitas dúvidas, muitas ideias, muitos planos, muitos planejamentos, muitos projetos, mas que não colocam em prática. Tu não sabe como colocar em prática, tu quer vender alguma coisa, mas tu não sabe como começar, tu quer mudar alguma coisa ali em ti, tu quer mudar um comportamento, tu quer mudar fisicamente, mas tu não tem certeza de como tu quer fazer. Então tu pergunta para um, tu pergunta para o outro, tu questiona pessoas, questiona a espiritualidade, questiona os mentores, os anjos, os arcanjos, dobra o teu joelho e pergunta para Deus, vai num templo se tu te sente melhor, vai num templo e pergunta, faz as perguntas claras. Quanto mais clara for a pergunta, mais clara vai ser a resposta. Aqui tem dois grupos, tá? Tem um que tá levando tudo na brincadeira e por isso tá muito confuso, por isso tá com muita confusão na mente, com muita mistura de ideias, e daí não sabe para que lado ir. E outro grupo que precisa, que é um elemento que fala do elemento fogo aqui, que é a Áries, que a gente tá agora com o Sol em Áries. Então, Áries é um planeta, é um signo que é regido por Marte, né? E é do elemento fogo. Então, os ânimos ficam muito acirrados, né, nesse momento. Assim, a gente também está com eclipse de Virgem, que vai por 6 meses, tem a retrogradação de Vênus, de Mercúrio, tem o encontro de planetas. Então, tá tudo muito prestes a pegar fogo, muito prestes a incendiar. A gente vai ver muitas notícias de violência na televisão, a gente vai ver muitas notícias de ânimos acirrados, pessoas importantes, talvez políticos, artistas, pessoas conhecidas, com os ânimos muito acirrados. Então, cuidado aí para tu não te passar na hora que tu tá falando com alguém, cuidado com as tuas palavras, cuidado com a forma como tu vai tratar. Saiu muito parecido com a tiragem para o signo, o bônus de Áries, que eu postei ontem. Se tu puder dar uma assistidinha aqui no signo de Áries bônus, que eu postei ontem, tá? Fala muito desse cuidado com o emocional das pessoas, esse cuidado com não ofender as pessoas, né? Cuidar as palavras. Às vezes a gente fala uma mesma coisa com palavras diferentes e a gente não ofende, deixando clara a nossa posição sem ofender os outros, né? E é isso que tá pedindo. Leva dois grupos, né? Um grupo que tá levando tudo na brincadeira e por isso tá confuso, e um grupo que tá muito cético, muito sério, muito focado, mas assim, são muitos projetos e nada colocado em prática. Então leva um pouco na leveza. Esse segundo grupo leva um pouco na leveza, leva um pouco na esportiva, né? Te diverte um pouco com as coisas, não leva coisa tão acirrada ali, né? Não leva as coisas tão a pau e ferro. Existe uma maneira da gente sobreviver, da gente lidar com as coisas, sem que a gente esteja com uma carranca, tá bom? No fundo do deck, o que tu não tá vendo? A concessão e a comparação. Talvez tu esteja te comparando com alguém, e quando a gente se compara, a gente sempre sai perdendo, porque a gente sempre acha que o outro é melhor do que a gente.
A gente sempre acha que o outro tem mais regalias, que o outro tem mais oportunidades, que o outro tem um companheiro, uma companheira melhor, que faz mais por ele, que é mais bonito, que é mais inteligente, que proporciona mais coisas. Então, assim, não te compara, a gente é único, cada um de nós é único, a gente não consegue ser nem melhor, nem pior, nem igual, porque a gente é único. Então, a partir do momento que tu entende que tu é único, que as pessoas que vão gostar de ti vão gostar por aquilo que tu é, de fato, tu para de te comparar e tu para de te confundir, tu para de te prostrar. E aqui fala de concessões, abrir concessões, né? No espírito brincalhão aqui, e na mente confusa, nesse turbilhão que está a tua mente, pede para que tu abra concessões. Existe momento para trabalhar, existe momento para se divertir, existe o lazer, existe a responsabilidade, existe a disciplina, mas também existe a flexibilidade. Então, tu pode lidar com essas duas questões, tu pode lidar com esses dois sentimentos de uma maneira complementar. Não pode ser só brincadeira, mas também não pode ser só seriedade. Então, a gente não consegue sobreviver. É um misto, a vida é uma mistura. É uma mistura de um pouquinho de cada coisa. Então, precisa colocar na tua mente que os anjos estão te guiando, que existem respostas, que existe caminho para ti. É preciso que tu leve um pouco mais com leveza a tua vida, que tu abra concessões, que tu abra exceções à regra, que tu te permita a fazer determinadas coisas que tu não está te permitindo hoje. Para de te comparar, porque a gente se comparando, a gente só sai perdendo, tá? Então, o que os anjos, o recado dos anjos para ti hoje é isso: para de te comparar, saiba medir os prós e os contras, saiba que a vida não é só trabalho, nem só diversão, que a gente precisa se preocupar com essa questão do como tá lidando com os outros, para também entender como é que a gente merece ser tratado, como é que as pessoas precisam lidar com a gente, que a gente se respeite, que a gente não permita o desrespeito e que a gente também não desrespeite, né? Porque também o que tu faz com o outro acaba tendo o direito de fazer contigo, né? Uma faca de dois gumes. Uma resposta das mandalas: mudança. Serviço, mudança. Essas duas aqui, as duas primeiras. Olha aqui, ó. Mudança. A vida tá te pedindo que tu mude. Essa mudança de ciclo, a gente tá gravando esse vídeo hoje no dia 21 de março. Ontem foi a entrada do outono. Esse vídeo é atemporal, então vale para quando tu estiver chegando aqui. Mas a gente está numa época, gravando esse vídeo, numa época de mudanças, de final de ciclo, de carta de morte, que é final de ciclo, de carta de torre, que é finalização de ciclo. Entrando no outono, onde as folhas caem, né, para que dê origem a novos frutos. Então, é preciso mudar. É preciso mudar. E vem a carta do serviço, que fala muito do chakra do coração, né? O chakra cardíaco, aquilo que tu sente, fala de novo de emoção, fala de novo de sentimento. Como é que tu tá te sentindo? Como é que tu tá te tratando? Como é que tu tá te respeitando? Como é que tu tá lidando com estas questões com as pessoas? É preciso mudar. É preciso mudar o teu coração, é preciso mudar o teu sentimento, preciso fazer uma limpeza aí, é um final de ciclo, né? Mudança do serviço. Se é no teu trabalho, a tua dúvida, se é na tua questão financeira, se é na tua questão profissional, muda de ares, muda a tua mesa de lugar, muda os teus móveis de lugar. Se tu não pode fazer isso, muda alguma coisa na tua mesa, alguma coisa no teu cantinho onde tu trabalha, muda a tua forma, talvez, de lidar com as situações, o como tu reage em relação a alguma coisa, o como tu lida com a reação das pessoas, se tu é muito reativo, se tu é muito intempestivo. Cuidado com isso. A gente tá num sol em Áries, então é fogo com fogo, né? Ariano tem um temperamento muito forte, é Marte, é a guerra. Então, talvez seja necessário tu rever. E essa carta da mudança fala muito aqui, ó, da cor alaranjada e do amarelo, que fala desses primeiros chakras, né? Que são da nutrição, da criação. E também tem o azul do laríngeo, daquilo que tu fala.
A pineal também é azul, né? É uma tonalidade azul meio violeta. Então, como é que tu pensa e como é que tu processa isso para falar para os outros? Como é que tu tá te comunicando com as pessoas? Cuidado na tua comunicação nesses dias. Presta atenção para não magoar pessoas e para não deixar que as pessoas te magoem. Mas assim, a palavra depois de dita, ela não volta. Depois que tu fala, não tem como voltar atrás. Então, para um pouquinho, alguns segundos antes de falar e pensa, para ver se tu não tá magoando pessoas que nem mereciam ser magoadas. Tá bom? Era o que eu tinha para vocês. Te inscreve, curte, compartilha esse vídeo, te inscreve aqui no Astrologicamente. Vou deixar no primeiro comentário fixo, Astrologicamente, nosso novo canal, tá? Só sobre signos, tiragens diárias, leituras diárias para todos os signos. Dá uma olhadinha, tem também o link da Astrolink para tu fazer o teu mapa astral gratuito e entender que a gente tem todos os signos no nosso mapa. Então, às vezes, o teu ascendente que está falando contigo, às vezes a tua lua está falando contigo, às vezes o teu Vênus está falando contigo, e o teu Sol não está falando tanto contigo. Então, presta atenção nos títulos. Se tu não conhece teu mapa, dá uma olhadinha nos títulos. Se o título te chamar atenção, muito provavelmente tem um recado para ti ali, tá bom? Um beijão, até a próxima.